Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra de um escritor brasileiro muito interessante que é O Século do Nada, do Gustavo Corsão, que é esse livro aqui, tá? Bom, mas antes de falar um pouco dessa obra, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, na descrição dele também eu deixarei o link para quem tiver interesse em adquirir essa obra. Bom, infelizmente, né, eu não sei exatamente a razão, mas o Gustavo Corsão é um autor que não é tão falado, né, mas é um excelente escritor, né, católico, conservador e que, vamos falar assim, que há algum tempo a Vida Editorial vem reeditando as suas obras, mas que infelizmente ele ficou, vamos falar assim, sumido do mercado durante muito tempo, tá? Mas a sua escrita é tão magistral que muitos chegaram a comparar ele com chamá-lo de Chesterton brasileiro, né? Ele tem um currículo científico grande, né? Então eu vou falar um pouco sobre esse currículo dele, né? E vou falar das características dessa obra em específico. Então, Gustavo Corsão nasceu em 17 de dezembro de 1896, ou seja, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, que ele fez um curso de engenharia na antiga Escola Politécnica do mesmo estado, introduziu no Brasil o estudo da eletrônica aplicada às telecomunicações, de que foi professor na Escola Técnica do Exército, hoje Instituto Militar de Engenharia, durante 35 anos, e também na Escola de Engenharia da Universidade Nacional do Brasil. Trabalhou em astronomia de campo, em serviços de força e luz, em radiocomunicações e em atividades industriais até 1948. Casou-se em 1924, ficou viúvo e casou-se novamente em 1937. Converteu-se à Igreja Católica no ano de 1939. Ele publicou uma série de livros, A Descoberta do Outro, né? Ah, também Três Alqueires e uma Vaca, Lições do Abismo, As Fronteiras da Técnica, 10 anos, Claro e Escuro, Machado de Assis, O Desconcerto do Mundo, tem inclusive uma resenha aqui no canal sobre o Desconcerto do Mundo, Dois Amores e Duas Cidades, Progresso e Progressismos e Esse o Século do Nada, que é um livro de 1973. Esse livro, O Século do Nada, segundo o próprio autor, ele é uma espécie de complementação da obra Dois Amores e Duas Cidades, tá? Bom, então, em que consiste esse livro do Gustavo Corsão? Principalmente para quem observa a crise que se tem hoje dentro da Igreja Católica, ele é um excelente percurso. O autor vai traçar um excelente percurso cronológico da crise na Igreja Católica a partir do século XX, tá? Então, como eu disse, né, ele se converte ao cristianismo católico em 1939 e aí ele começa a estudar toda a doutrina e a filosofia da igreja, em especial o foco de São Tomás de Aquino, né? Mas então ele começa a perceber desde antes da ocorrência do Concílio Vaticano II, em especial ele começa a observar isso nas obras do Jacques Maritain, que foi um grande tomista do século XX, mas que então o Jacques Maritain começa a dar indícios, vamos falar assim, de um progressismo, de uma mudança de uma posição política para o lado do progressismo, né? E aí ele faz a análise não só de alguns trechos, né, de obras do Jacques Maritain, o Teilhard de Chardin, que é um progressista que esteve na igreja e influenciou muito, e houve inclusive papas, ex-papas, vamos dizer assim, que anteriormente apoiavam a teologia do Teilhard de Chardin. Então ele começa a fazer essa análise, esse percurso da crise que se instaura na igreja a partir do século XX. Então há uma série de capítulos onde ele vai fazer a análise desses aspectos, tá? Bom, o que eu poderia... O livro, ele
como eu disse, como ele se trata de uma espécie de diagnóstico do catolicismo no século XX, ele faz a análise e citação de vários autores. Então, obras do Charles Maurras, que foi, durante um momento, encabeçou um jornal na França, junto com a ação francesa. Ele vai falar sobre a condenação e do erro da condenação do Charles Maurras, e de toda a intriga que existia ali na tentativa de criar todo um cenário no qual a ação francesa fosse condenada, né, e que na verdade não havia razão para isso. E vamos falar assim, o autor ele indica, ele cita nomes, ele vai falar de quando os primeiros dominicanos esquerdistas chegaram ao Brasil, e isso vai culminar, é claro, com o apoio dos dominicanos a alguns setores da Revolução Armada no período que precede e durante o período militar, né? Então, assim, para quem quer entender um pouco do diagnóstico desse ponto do declínio e de como a igreja é invadida pelo progressismo, tá? Em especial vindo da França, e quando todos esses padres chegaram aqui no Brasil, e da influência desses caras em especial no Rio de Janeiro, e as suas percepções sobre aquele esquerdismo, em especial nesses padres dominicanos, enfim. E hoje nós vemos o resultado disso, né? Como é difícil hoje você achar um padre que não tem esse viés progressista e esquerdista, que é condenado pela igreja, né? É bom lembrar que a igreja primeiro condena o liberalismo, e a condenação depois vem ao comunismo, e o próprio Código de Direito Canônico ele vai excomungar automaticamente padres que defendam doutrinas materialistas, e é interessante que hoje nós não vemos a igreja condenar, né, e excomungar esses padres. Então ali ele vem mostrando todo esse percurso. Como eu disse, como é difícil hoje você encontrar um padre que não seja ecumênico no pior sentido da palavra, e que não professe doutrinas progressistas e esquerdistas. Isso hoje é quase uma raridade, e ele fala desse indício, né? Se a gente puder fazer uma analogia, é como uma umidade que vai dando numa parede, e a gente nunca cuida daquela umidade, chega um momento onde a parede está podre. É mais ou menos quando eu leio esse livro, é a impressão que eu tenho, né? O Gustavo Corsão, desde o início, ele já estava apontando, desde quando ele escreve esse livro, na década de 70, ele já estava apontando para isso, e não sei por qual razão, como eu disse, ele é um escritor que ele não é lido nesses meios, né? Porque o diagnóstico dele é muito preciso, né? Então, a conclusão do livro ele vai falar que os inimigos são o mundo e a carne, né? E o diabo. Então ele vai falar que esse livro ele se ocupa principalmente desse diagnóstico em relação aos cruéis inimigos, em especial o mundo e a carne. E ele vai mostrar toda essa, vamos falar assim, tem um trecho muito interessante que eu separei aqui, que ele vai dizer o seguinte: esse mundo inimigo, formado por correntes históricas, animadas de soberba e aceleradas neste século por um febril desespero, odeia os cristãos por causa do novo absoluto que se realiza no Cristo e que esse mundo rejeita. Sim, odeia-os por causa da sua condição peregrina e tenta por todos os meios secularizá-lo, isto é, arrancá-lo do reino de Deus para naturalizá-lo neste mundo. É porque logo antes aqui ele vai fazer essa citação de que Jesus Cristo fala que o reino dele não é desse mundo, né? E cabe aqui a pergunta, né? O que é a carne como inimiga da igreja? Já vimos no Dois Amores e Duas Cidades, como eu disse, é o outro livro, que é anterior a esse, que o termo carne, do binômio paulino carne e espírito, segundo Santo Agostinho e Santo Tomás, não designa a parte corporal do corpo humano, designa antes o homem todo, na medida em que este homem toma a atitude de querer ser a sua própria lei. Ao vivere secundo seipsum, com aversão e desprezo pela vontade de Deus.
será sinônimo de vontade própria ou do amor próprio no sentido mais espiritual e profundo do termo. É nessa inflamação do eu exterior que o mundo inimigo e o demônio encontram a brecha para a derrota das almas. E de alguma forma, né, nós encontramos similaridade nisso desde o início, quando nós falamos do pecado original, né, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e preferem comer esse fruto, né? Essa rejeição é não escolher Deus como centro e querer ser donos da própria vida, né? Dizer para si mesmo o que é o bem e o mal, né? Tornar-se então o centro do mundo, e que nós vemos uma outra similaridade com o Protágoras do próprio Platão, onde ele diz que o Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Em nome de um otimismo confiante nos recursos humanos, na ida à lua e nos transplantes de corações logo rejeitados, em nome de um novo humanismo que ousa dar o qualificativo de novo ao capricho inconstante dos homens, em nome do nada e da vaidade das vaidades, perseguição de vento, o caudal dos erros se alargou no estuário de disparates que imunda o mundo e produz na igreja devastações incalculáveis. Que nome daremos ao mal deste século? Este, desesperança. Enfim, para quem quer se aprofundar nesse tipo de tema, é um livro extremamente bem escrito, bem documentado, tá? Todas as citações e as obras e pessoas que eles citam, muitos desses fatos o próprio Gustavo Corsão percebeu, ele presenciou isso no Rio de Janeiro, né? Então fica aqui a minha forte indicação para o Século do Nada, do Gustavo Corsão, tá? Um abraço e até a próxima.